Olá pessoal, vamos a mais um vídeo para o nosso canal, nossa segunda aula. Antes de começar eu quero passar alguns recadinhos. O primeiro recado na verdade é mais um conselho, né? Que praticando um pouco todos os dias, você logo supera a fase dos rabiscos e começa a desenhar de verdade. Bom, desenho é prática. Então, se todo dia você praticar um pouquinho, fazer um rabisco aqui, um rabisco acolá, a coisa vai andando. E aí os seus traços vão melhorando cada vez mais. Bom, eu trouxe aqui um caderninho. Esse caderninho custou R$1. Comprei no mercado e é com ele que a gente vai trabalhar as nossas aulas. Por que eu comprei esse caderninho barato? Porque a gente tá... esses vídeos, eles são pra gente trabalhar com simplicidade, né? É para quem realmente quer aprender a desenhar, e eu quero mostrar aqui que não tem necessidade de ter materiais caros para a gente poder aprender. Na verdade, tudo na vida só requer um pouco de esforço e paciência para a gente poder aprender aquilo que a gente deseja. Mais um detalhe, né? A gente aqui está fazendo esboços, está trabalhando com esboços, com aprendizado, né? Aprendendo ainda a entender melhor sobre as formas geométricas, e não tem necessidade da gente fazer uma coisa perfeita, né? A perfeição, ela vem com a prática e depois, quando a gente começa realmente a entender essa parte básica que é o desenho, que é o começo de tudo, vamos dizer assim. O bloco de esboço, ele vale como se fosse um diário que a gente registra o nosso progresso. E aqui a gente vai contar toda a nossa trajetória artística. Lembrando que esse caderninho aqui é um caderninho escolar, né? Então, ele é bem simplesinho e é justamente para o que a gente vai fazer durante as nossas aulas. Trabalhar com simplicidade. E eu vou começar junto com vocês. Então, vamos começar a utilizar a nossa folhinha do zero. Mas, primeiro, eu trouxe aqui uma folha de papel em branco porque eu quero mostrar para vocês alguns exercícios, né, antes da gente começar. E vai ter desenho sim. No final a gente vai fazer um esboço, né, de um desenho de acordo com o que a gente aprender aqui, que são as figuras geométricas. A gente sabe que quais são as figuras geométricas, né? Que as básicas, que é o quadrado, o triângulo, o círculo e o retângulo. Nossa, Mari, mas isso eu aprendi quando eu era criança, na alfabetização. Sim, é porque é a partir dessas formas geométricas que a gente começa a construir ou a desconstruir alguma coisa, principalmente com relação ao desenho. Beleza? Então vamos lá, eu quero apresentar para vocês também quais são os materiais que a gente vai utilizar nessa aulinha. Eu estou usando aqui um lápis HB, um lapisinho HB. Eu estou usando um lápis 6B, que eu já havia mostrado para vocês na aula anterior, né? Também teremos o nosso lápis 2B. E, por último, a nossa caneta, famosa caneta Bic.
A gente tem a borracha, uma borracha toda estrupiada, que é minha, e um apontador que eu paguei R$4 nesse apontador, junto com o caderninho que eu comprei. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar. Aqui eu já mostrei para vocês as nossas formas geométricas. E essas formas geométricas, elas estão basicamente em 2D, que a gente chama. Ou seja, numa segunda dimensão, que é uma dimensão mais chapada, né? Como se a gente estivesse vendo de cima para baixo. Mas a gente consegue transformar essas figuras geométricas, né, em figuras em 3D, que são as figuras em terceira dimensão. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos e é bom vocês utilizarem inclusive isso como um exercício, tá? Façam um quadrado, um triângulo, o círculo e o retângulo. E aqui embaixo a gente vai transformar essas figuras geométricas que são em 2D em figuras em 3D. Vamos lá. Bom, a partir desse quadrado aqui, nós conseguimos criar um cubo. Não se preocupem se é difícil ou não, porque no futuro a gente vai aprender a fazer essa figura em 3D de uma maneira mais técnica, vamos dizer assim, né? Trabalhando com perspectiva e tal. Mas por enquanto é bom aprender no treino mesmo, que é pra gente poder ter um pouco de noção de tamanho, de espaço, né? De profundidade, de altura. Isso é importante. Então, o que a gente pode fazer com o círculo? O círculo, a gente pode fazer basicamente tudo, para que essa forma geométrica possa se formar em algo 3D. Como, por exemplo, se a gente pega esse círculo e a partir dele a gente cria uma elipse ou um círculo achatado, nós vamos ter um cone. Aqui dá pra gente entender, ó, que é como se fosse uma figura que tem volume, né? Se a gente colocasse uma sombra aqui, ela ia ficar ainda mais com a aparência de uma figura com volume, como se fosse tridimensional mesmo, tá bom? Mas isso também é um assunto para uma outra aula. Com o nosso retângulo, a gente pode mais uma vez utilizar a nossa elipse ou o nosso círculo achatado. E transformar essa forma em um cilindro. E como é que a gente faz para transformar esse círculo em uma esfera? Bom, é simples. É só você basicamente pegar essa elipse achatada e procurar centralizar ela no meio do nosso círculo. Naturalmente, a gente tem a sensação, a visão, né? Não é nem a sensação, é a visão de que este círculo é uma esfera. Tá vendo quanta coisa a gente pode fazer com um círculo? Legal, né? A partir disso, pessoal, é importante sempre lembrar que é preciso praticar. Então, procurem praticar para que as formas comecem a ter um traço
mais preciso, né, com aqueles exercícios que nós fizemos na aula anterior. E agora eu vou passar um exercício aqui que ele é muito importante para que a gente possa, né, a olho nu, identificar as formas de um determinado objeto. Então, quando a gente está passeando pela cidade ou quando a gente está dentro de casa, a gente sempre vai olhar para algum objeto e esse objeto vai nos trazer alguma proporção geométrica ou forma geométrica. Ou seja, eu tenho esse copo aqui, por exemplo. À medida que eu vou virando esse copo, a gente vai percebendo que a boca do copo, ela se transforma em uma elipse ou em um círculo. E assim a gente vai conseguindo compreender melhor com relação às nossas linhas de construção e às nossas figuras geométricas. Então vamos lá, esse exercício é muito legal. Eu vou construindo formas com formas. No caso aqui eu tenho um triângulo, em seguida eu vou ter um retângulo. Aqui eu também posso desenhar um quadrado. Mais adiante, se eu quiser, eu posso desenhar um círculo. Certo? Aqui eu posso puxar uma linha. E nessa linha eu tenho a construção de um trapézio. Vocês conseguem observar que aqui é um trapézio? Nós temos aqui um trapézio. Se eu cortar essa linha no meio, esse círculo no meio, eu tenho metade de um círculo, lógico, meio círculo, mas já é uma figura. Aqui eu posso ter um retângulo menor. Eu posso fazer uma elipse também na minha construção de formas. Aqui eu posso ter outro retângulo ou um paralelepípedo, mais um retângulo. E assim eu vou construindo algo com base nas nossas figuras geométricas, figuras que nós aprendemos agora há pouco. Ok. E aí, o que nós vamos fazer com isto aqui? Agora nós vamos desconstruí-la. Como isso funciona? A gente vai começar a separar essas figuras geométricas, né? Aqui eu tenho o nosso trapézio. Aqui eu tenho mais um trapézio ou um retângulo. Aqui eu vou ter outro retângulo. E assim a gente vai separando as nossas formas. Não se preocupem com a perfeição do traço, tá? A gente está aqui trabalhando a nossa observação. Como é que a gente constrói e como é que a gente desconstrói algo a partir de formas geométricas. Tudo bem? Bom, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, porque semana que vem eu já vou querer entrar em algumas questões um pouco mais complexas, vamos dizer assim, né? Mas isso aqui serve como exercícios. E são exercícios muito bons para a gente treinar nossa observação e o nosso traço. Você pode trabalhar com achuras também. Lembra que eu ensinei na aula passada como é que a gente vai treinando, né, a nossa
nossa coordenação motora através das achuras, das linhas, traço mais forte, o traço mais fraco. Você pode trabalhar com outra espessura, né, de mina, de lápis. Aqui eu tô com 6B, então posso deixar o meu desenho, pintar ele um pouco mais forte. Ou eu posso trabalhar a nossa escala tonal, que foi o que nós aprendemos também no outro vídeo. Posso utilizar também, brincar um pouco com a nossa caneta, que é interessante. Mas antes de começar a brincar com a caneta, é importante ter uma certa habilidade com o lápis, tá bom? Então treinem bastante o traço de vocês primeiro com os lápis graduados, para depois trabalhar com a caneta. Então vamos ao nosso desafio da aula de hoje. O desafio é o seguinte: nós temos aqui o nosso caderninho. Vamos começar no nosso caderno novo. E eu vou escolher uma imagem para a gente trabalhar. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu escolhi essa imagem aqui pra gente trabalhar. Deixa eu desligar aqui a luz pra gente poder enxergar melhor. Deixa eu adicionar ela aqui no meu campo de imagens. Então, nós vamos trabalhar essa imagem aqui, beleza? Eu não sei se dá pra perceber, mas aqui de antemão a gente já consegue identificar algumas formas geométricas, né? A gente tem aqui um retângulo, outro retângulo, mais um retângulo aqui embaixo, um retângulo e um retângulo aqui em cima. Bem simples, né, pessoal? Então, com essas formas, a gente consegue construir a nossa fachada. Vamos lá? Vou colocar aqui minha imagem do lado. Ligar a luz. E vamos começar. Essa imagem eu vou deixar ela postada lá no site, no nosso site. E vou colocar também o link do site, que é um site que eu criei chamado Caderno de Desenhos. Que lá eu vou postar tanto essas imagens quanto os desenhos, como uma referência para vocês. Lembrando que não precisa se preocupar com o traço, tá? O importante aqui é a gente poder compreender a construção da nossa fachada de acordo com a observação, utilizando as figuras geométricas. Então, aqui você já pode perceber que nós temos a construção da nossa fachada, da nossa casinha, certo? Lembrando que esse estudo, pessoal, ele não é só para desenho de residências, não. É para qualquer tipo de desenho, animais, pessoas, expressões das pessoas. Ambientes.
internos e externos. E aí no futuro a gente vai trabalhar com perspectiva. A perspectiva, ela vai ajudar bastante a gente nesse processo, que é no processo da criação de cenários. Bom, vamos colocar aqui agora. Deixa eu tentar mostrar para vocês como é que ficou o nosso desenho. Aqui a gente tem, como eu havia mostrado para vocês, várias formas geométricas. E o que eu fiz foi transferir essas formas geométricas para o papel. Percebe que elas têm uma leve semelhança, né? Aqui nós temos um retângulo, eu coloquei o meu retângulo aqui. Aqui nós temos outro retângulo, tá aqui o outro retângulo. Aqui na nossa sacadinha ou varanda, a gente também tem um outro retângulo. A nossa porta. E a gente também pode adicionar a vegetação, né? Que dá para perceber aqui que a gente tem algumas graminhas, né? Uma vegetaçãozinha aqui, um paisagismo na nossa imagem. Então vamos lá, vamos colocar um pouco de vegetação aqui para deixar nosso desenho mais bonito. E essa árvore, Mari, como é que a gente faz? Bom, é simples. É só a gente imaginar uma fórmula geométrica, né? Então, a gente tem aqui, basicamente, traços para simular os nossos galhos. E aqui, se vocês observarem bem, nós temos círculos. E é a partir destes círculos que a gente constrói a nossa árvore. Beleza? Então vamos terminar aqui. Eu vou acelerar um pouco o vídeo depois, para não ficar tão extenso. Aqui nós temos a nossa sacadinha. Na parte interna a gente sabe que tem uma porta. Aqui a gente tem na nossa fachada um detalhe ripado, que são ripinhas de madeira, né? A gente pode representar isso com aquele trabalho que a gente fez na aula passada, com as nossas linhas na posição horizontal. Lembrando, pessoal, que os meus vídeos eu evito de fazer edições. Eu geralmente gravo os meus vídeos no improviso mesmo, tá? Então erros podem acontecer, barulhos podem aparecer. É assim mesmo. E olha aí a nossa residência começando a tomar forma, ou a nossa fachada.
Bom, aí você pode soltar a sua imaginação, né? Se você quiser fazer uma entradinha aqui, como tem na imagem, já é uma questão de observação. Ou uma calçadinha. Deixa eu acender a luz que eu esqueci. Pronto. Eu vou agora pegar o meu lápis 6B, dar uma pontadinha nele aqui pra deixar a ponta melhor. E agora eu vou trabalhar com nosso peso de linha, né? Aqui na minha fachada, o que eu quero deixar mais evidente da minha residência? Olha o nosso exercício de achuras aparecendo aqui no nosso desenho. Aí, pessoal, que eu vou apontar o lápis de novo, que a ponta quebrou. Que eu não vou trabalhar com luz e sombra nesse momento, que eu quero fazer uma aula para vocês depois só sobre isso, tá? Então, por enquanto, vamos no instinto. Aqui nós estamos brincando de fazer esboços. Mais pra frente a gente vai aprender também técnicas de pintura com aquarela, lápis de cor. Que são algumas formas bem legais de trazer cor para as nossas ilustrações e sketches. Bem solto, um desenho bem soltinho, ó.
Que eu vou fazer um efeitinho bem sutil de vidro, só para dizer. E é isso, pessoal. Aqui nós já temos o nosso pequeno esboço da figura que nós escolhemos para trabalhar. Vou apagar a luz aqui de novo. Essa é a figura, foi a figura que a gente escolheu. Vou deixar essa figura lá no site. Vou deixar também o endereço do site na descrição desse vídeo. E esse foi o sketch que nós fizemos com base nessa imagem e trabalhando em cima das figuras geométricas. Beleza? Bom, então é isso para esse vídeo. Uma coisa bem simples, bem solta, só para a gente ter uma noção mais ou menos de como é que a gente pode trabalhar com a construção, né? De um objeto com base nas formas, nas figuras geométricas, e como é que a gente pode também desconstruir, né? Ora, na nossa primeira explicação, eu mostro aqui para vocês cada figura geométrica em 2D, que a gente já aprendeu que é como se fosse uma vista de cima para baixo. A construção dessa figura geométrica, transformando-a em 3D, que é uma visão mais tridimensional que a gente tem dos objetos. A gente tem aqui, a gente trabalhou com a construção de algo com base nas nossas formas geométricas, e aqui embaixo com a desconstrução de algo com base nas nossas formas geométricas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tive até uns problemas com a minha câmera, mas eu tentei melhorar um pouco ela aqui para poder o foco ficar melhor. Eu acho que ficou menos ruim, né, do que no primeiro vídeo. E aos poucos a gente vai melhorando e deixando os vídeos cada vez mais intuitivos, melhores, para a gente poder entender as nossas aulas. Eu espero que tenham gostado mais uma vez. Se não gostou, deixe o seu comentário para que eu possa melhorar nas próximas aulas. E qualquer coisa, estamos aí. Tchau!